Fala jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves, vamos aí a mais uma etapa do tema 4 este que fala sobre modelos atômicos. É importante salientar que essa matéria ela é de suma importância para os vestibulares tradicionais, no entanto, essa disciplina da maneira que estamos abordando não é de suma importância ao Enem. Eu entendo que se você tem tempo disponível para estudar, vale a pena você estudar sim, para você entender melhor como se desenvolveu a ideia científica, a ideia de átomo no decorrer do tempo. Para a escola e para os vestibulares tradicionais, assim como vestibulares seriados, é de suma importância que você entenda essa aula. Bom, vimos que a primeira ideia de átomo surgiu com Demócrito, e aquela ideia ainda não é um modelo. Eu quero deixar claro para vocês que modelo é uma tentativa de explicação. E nós passamos a trabalhar com modelos efetivamente a partir de Dalton. Dalton ele cria postulados do que seria um átomo, e não simplesmente uma mera referência à menor parte no sentido de limitar as características da matéria. Dalton ele vai mais a fundo, ele tenta explicar como que ocorrem as reações químicas, sendo assim temos o primeiro modelo atômico. Mas lembre-se que nenhum item quer afirmar que um modelo, a explicação fiel e 100% de algo, esse item está correto, porque o modelo não explica 100% o átomo. Agora, existem fatos que um modelo pode trazer que são corretos, ou fatos descritos em um modelo que são suficientes a determinadas explicações, o que não quer dizer que aquele modelo é um modelo completamente correto. Estou dizendo para você isso por quê? Porque nós vamos utilizar dos modelos em muitos casos para tentar explicar comportamentos na natureza dos elementos, no comportamento até das reações. No entanto, ele não é a explicação perfeita de um átomo. Jonatas, e o modelo atômico atual? Continua sendo modelo. Ainda não é uma explicação fiel e 100% do átomo. Veja você que quando terminamos a nossa aula de número 1 desse conteúdo, terminamos falando de Lavoisier. Lavoisier era um cientista de método científico. Antes dele, nós tivemos Robert Boyle, também muito famoso, principalmente no comportamento e estudo dos gases. Entenda que os gases têm um comportamento. Robert Boyle já estudava os gases, já imaginava algo vinculado a átomos, mas não definiu ali um modelo atômico. Portanto, falar que Boyle não citou átomo ou qualquer cientista de Demócrito até Dalton é bobagem. Foi falado, não foi postulado um modelo. Também é importante salientarmos que existiu a presença do grande Proust. O Proust foi aquele responsável pela lei das proporções fixas, definidas, constantes, em que nós, para obtermos uma determinada substância, há a necessidade, a partir de reagentes conhecidos, combiná-los nas devidas proporções. E essas proporções deverão ser mantidas para que o resultado seja o mesmo. O que muda? Se eu dobro a massa de um reagente, eu dobro a massa do produto formado. Este é o princípio da ideia de Proust. E isso mantém a ideia de Lavoisier. Proust é posterior a Lavoisier pouco tempo, contemporâneo praticamente, e Proust fala sobre as proporções serem mantidas. Ou seja, não é só uma reação química que ocorre com a conservação das massas. Aquelas massas sempre se conservam? Sim, e sempre se conservam em proporções. É como uma receita de bolo, é como uma receita de algo que você vai fazer na cozinha. Você vai lá de maneira bem simples, obviamente. Quando você vai cozinhar para mais pessoas, você vai pegar aquela receita que você tem para menos pessoas e vai manter as devidas proporções de todos os elementos que você faz para cozinhar. E aí sim, eu poderia imaginar uma questão do Enem voltada nessa ideia de Lavoisier e Proust, já entrando na ideia atômica, pensando o seguinte: as combinações que nós fazemos de ingredientes no preparo de qualquer coisa dentro de uma cozinha, essas combinações, se eu aumentar a quantidade, essas combinações têm que seguir as proporções para o resultado ser o mesmo. E aí a dona de casa, o dono de casa, a pessoa que trabalha numa cozinha, o cozinheiro, o chefe, ele sabe que sim. É óbvio que não são só esses os fatores, ter os ingredientes, que faz com que você se torne um grande chefe. Mas isso aí é a premissa para que você acerte, é conhecer quanto que você tem que combinar de cada ingrediente. Então tá aí uma maneira de você imaginar como o Enem cobraria, pois o Enem sempre trabalha com uma situação que você vive na realidade.
você trabalha com as proporções de Proust, você trabalha com essa ideia quando você está fazendo um preparo de um alimento. Olha que coisa interessante, talvez você não tenha pensado isso. Bom, mas a teoria corpuscular, a teoria newtoniana, uma teoria que fala sobre o quê? Também antes de Lavoisier, antes de Dalton, é uma teoria que fala sobre a matéria, aquelas propriedades que já falamos anteriormente, propriedades que definem os seres materiais. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo, o princípio da impenetrabilidade. Então preste muita atenção que a ideia corpuscular ela teria o seu limite dentro da ideia de Dalton no átomo. Ou seja, a matéria tem como símbolo menor de sua representação. Um corpo tem como símbolo menor de sua representação um átomo. Por que Dalton traz à tona e resolve definir postulados acerca do átomo? Veja você que Dalton tinha um conhecimento experimental de Lavoisier e Proust, que Dalton já tinha um conhecimento experimental de Boyle, ele já tinha um conhecimento experimental de reações. Então, para Dalton, é de extrema importância tentar explicar o porquê a massa se conserva. Tentar explicar principalmente porque as proporções combinadas de maneiras fixas resultam em uma determinada substância e as proporções são mantidas. Vou te dar um exemplo. Para você produzir amônia a partir de gás hidrogênio e gás nitrogênio, a proporção que eu tenho de nitrogênio e hidrogênio em átomos do lado dos reagentes, ela é igual à proporção de átomos de hidrogênio e nitrogênio formado na molécula de amônia. Então, nós percebemos que essas proporções são fixas. A amônia sempre vai carregar a proporção de 1 nitrogênio para cada 3 hidrogênios. Então, não seria diferente pensar que para a construção da amônia, essa proporção deve ser mantida, de 1 nitrogênio para 3 hidrogênios. Como na água, a proporção de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Essa proporção é mantida e é fixa para que seja água. Então, Dalton começa a pensar o seguinte: como explicar isso dentro do mundo, daquela ideia do átomo, dentro da natureza da menor parte da matéria? Então, Dalton determina, Dalton pensa e resolve a equação da seguinte forma: substâncias químicas são formadas por átomos. Os átomos são o limite da representação de um corpo. E toda reação química, sem exceção, ela vai ocorrer pelo rearranjo dos átomos. Jonatas, como assim vai ocorrer pelo rearranjo dos átomos? Pessoal, uma reação química nada mais é do que átomos se separando e se combinando. E isso é verdade hoje? Olha, na essência cinética é isso que acontece. É óbvio que existem inúmeros fatores que fazem com que eles se separem e se juntem. Mas a essência cinética reacional é a seguinte: uma reação química são átomos que se combinam de maneiras diferentes. Antes combinados de uma forma, posteriormente combinados de outra forma. Dalton, pensando sobre isso, também elaborou a ideia das proporções múltiplas. Ele pensou o seguinte: os átomos não se destroem. Os átomos não se destroem, pois a massa se conserva. Olha a ideia da conservação das massas. Os átomos são o limite do processo reacional, pois toda reação ocorre com conservação das massas. E se eu combinar aquelas pecinhas, recombinando aquelas pecinhas, eu posso formar substâncias diferentes. Eu vou te dar um exemplo que eu vi numa prova em que um aluno elaborou a seguinte situação: o átomo de Dalton é como uma peça de Lego. Tem forma definida, tem volume definido, é um sólido, mas as combinações das peças do Lego podem gerar formas diferentes. Olha que coisa fantástica, hein? As mesmas peças podem formar formas diferentes. Olha o que eu estou vendo aqui, pessoal, que existe um limite na matéria, que esse limite, chamado átomo, pode ser combinado de maneiras distintas e diversas, pelos mesmos átomos formarmos diversos tipos de substâncias. Os mesmos elementos representados por seus átomos, quando combinados, podem formar diversas substâncias. Pensa bem na infinidade de substâncias que nós temos. Vou pegar um exemplo do carbono e hidrogênio.
dois elementos químicos que podem se combinar formando inúmeras substâncias, os chamados hidrocarbonetos. Você pega um carbono, combina com o átomo de hidrogênio, suas infinitas combinações, possíveis combinações, geram uma infinidade de substâncias. Isso levou a Dalton à lei das chamadas proporções múltiplas, diferente das proporções fixas. Proporções fixas, para eu chegar a uma dada substância, um dado produto, eu preciso conservar as proporções entre as quantidades de átomos dos reagentes, e isso vai ser sempre constante toda vez que eu pegar aqueles mesmos reagentes, a comparação é feita sempre com o mesmo reagente, os mesmos reagentes, se eu mexer nas quantidades deles, conservando as devidas proporções, os produtos formados esperados serão os mesmos. Só que Dalton pensou o seguinte: se eu pegar o mesmo elemento e combinar com diferentes quantidades de um outro átomo, por exemplo, no caso do carbono, combinando o carbono com diferentes quantidades de hidrogênio, eu posso formar variadas substâncias, pois as proporções, quando não forem fixas, forem variadas, pode me gerar uma afinidade de substâncias. E é verdade. É como o Lego que aqui falei. Combinarmos peças de Lego de maneiras distintas, partindo do mesmo elemento, dependendo da maneira que eu combino, as proporções que eu combino, ainda formado por dois elementos, às vezes formado apenas por duas formas ali, eu consigo combiná-los formando subprodutos diferentes, né? Não é nem subproduto, produtos diferentes. Então você imagina que eu te dou um Lego e você tem aquele Lego, a tabela periódica dos elementos químicos representado pelas peças de cores diferentes. Ora, a partir dali, quantas cidades você constrói naquele mundo do Lego, né? É muito interessante isso daí, pessoal. Isso mostra a ideia de Dalton. E vai além. Chegamos à ideia do quê? A ideia que é extremamente importante nós falarmos acerca de Dalton, que seria a ideia não só da proporção múltipla, mas a ideia do rearranjo. O que é uma reação química? Falamos já anteriormente, uma reação química nada mais é do que o rearranjo dos átomos. De novo, uma reação química nada mais é do que o rearranjo dos átomos. Isso é verdade hoje, isso vai ser verdade sempre, pois o que define uma reação química não é mudar o elemento químico, é mudar a maneira que os átomos estão combinados. Uma reação química nada mais é do que o rearranjo dos átomos. E que isso é essencial, em que falar isso para a gente é de suma importância. Pessoal, concluindo, uma reação química destrói átomos? Não. Uma reação química, durante uma reação química, átomos são criados, átomos são destruídos, pessoal. Não, durante uma reação química nenhum átomo é criado, durante uma reação química nenhum átomo é destruído. Durante uma reação química, átomos são rearranjados de tal forma que formam substâncias químicas diferentes. E por isso as massas irão se conservar. Então podemos afirmar, sem medo de ser feliz, que as proporções podem ser combinadas, mas na essência os átomos não deixam de ser os mesmos. Os átomos se conservam. Os átomos dos elementos que eu tinha no início de uma reação são os mesmos átomos dos elementos que eu tenho ao final da reação. Deu aí uma pausinha para a água? Beleza, então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então já afirmamos a ideia de que as reações químicas nada mais são do que o rearranjo dos átomos, e Dalton tem como premissa básica de tudo isso ocorre por quê para Dalton? E aí a justificativa para Dalton é que não é uma verdade hoje. Mas entenda, o modelo dele é um modelo que consegue explicar a estequiometria da matéria. O modelo dele é suficiente para explicar a estequiometria da matéria. Só que a explicação dele para que a massa se conserve é a de que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. No caso de Dalton, nós temos uma visão realmente de limitar a matéria em sua divisibilidade. O átomo é uma porção tão mínima e tão pequena que ele chega, em termos corpusculares, em termos de material, ao ponto da matéria de fato ser indivisível, aqui sim, fisicamente falando.
Então, no modelo atômico de Dalton, a ideia da esfera maciça e indivisível é uma ideia que ela é limitada no sentido do que ela explica para você uma reação química dentro do campo cinético. Ela explica para você uma reação química dentro de uma perspectiva cinética, de movimento, de átomos que se juntam e se separam. Nesse sentido, o modelo dele se faz suficiente, pois num modelo cinético não há necessidade de uma compreensão de natureza elétrica da matéria. Então, Dalton, a explicação dele não era por que uma reação acontecia, não era a justificativa de acontecer. Ele já parte do pressuposto que uma vez acontecendo a reação química, essa reação química está acontecendo porque os átomos estão se rearranjando, uma vez que esses átomos não se destroem, podem se chocar, bater, se movimentar. E realmente no movimento dos átomos, nenhum movimento de átomo gera fissura de um átomo não se quebra, mesmo hoje. Não pelo fato de ele ser uma esfera maciça e indivisível, mas pelo fato de a fissão de um átomo envolver uma grande quantidade de energia. Não é um processo simples como um processo químico. Então, fenômenos radioativos, aqueles de origem nuclear, têm a ver com processos de mudança dentro do núcleo de um átomo. Característica essa jamais citada por Dalton. Dalton não fala acerca disso. Mas o modelo de Dalton é um modelo que explica os estados físicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso. Porque eu consigo, por meio de esferas, mostrar que os sólidos são esferas agregadas, os líquidos são esferas com uma leve quantidade de movimento, e o estado gasoso são líquidos com grande quantidade de movimento. Então o modelo atômico de Dalton, ele é bom, ele é didático, ele nos ajuda a entender a cinética do movimento das partículas, ele nos ajuda a entender os estados físicos de agregação na matéria. O modelo atômico de Dalton tem muitas qualidades didáticas. O modelo atômico, por exemplo, permite você entender dentro da cinética que o choque entre dois átomos, para que ocorra ali uma reação, precisa ser um choque frontal. Eu não conseguiria pegar um átomo de Thomson até que ia, porque tem uma característica esférica, mas um átomo de Rutherford, um átomo de Bohr, um átomo de Sommerfeld, um átomo do modelo atômico atual, de Schrödinger, eu não ia conseguir pegar nenhum desses átomos e conseguir imaginar um átomo formado por espaços vazios participando de movimentos cinéticos de choque. É muito melhor pensar em bolinhas. O modelo de bolinhas ele é muito prático para entender movimento. É um modelo físico de explicação. Então o modelo de Dalton ele não é correto, mas é suficiente para explicar as relações numéricas, matemáticas, algébricas, que envolve a quantidade de massa do processo reacional. A massa não se altera, porque uma reação química não faz um átomo perder massa. Portanto, a massa não se altera. E para Dalton isso era suficiente. Mas é importante salientarmos que átomos não apresentam cargas. O átomo de Dalton não é um átomo dotado de carga. Não é que ele não conhece a natureza da eletricidade. Ele não conhece a fundo, ele não sabe como funciona. Mas não quer dizer que ele desconhece a energia elétrica. Já existia energia elétrica. Já havia o conhecimento superficial da existência da eletricidade. Só que Dalton não atribui ao átomo cargas internas. Ele poderia até imaginar, como pelo experimento do âmbar, que o atrito entre aquelas partes produziria polarização entre aquelas partes. Então ele poderia até imaginar que átomos, por encostar um no outro, poderia gerar ali algum tipo de polarização. Mas não há de se falar em cargas para Dalton, não há de se falar em partículas que possuem cargas. Qualquer questão que fale de próton, elétron, eletrosfera, núcleo, natureza elétrica da matéria, que explica a natureza elétrica, que explica o comportamento elétrico, você descarta o modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton não explica a natureza elétrica da matéria. O modelo atômico de Dalton não explica partículas no interior do átomo, não fala em elétron, não há de se citar a palavra elétron, não fala de salto, movimento de elétrons. Tudo isso para Dalton é errado, tudo bem? Átomos de um mesmo elemento são idênticos, isso é importantíssimo.
Dalton desconhece isótopos. O prefixo iso, sempre vou falar isso em nossas aulas, mais de uma vez. Ele indica o que há de igual onde existe diferença. E um isótopo são dois átomos que são iguais em termos de prótons, portanto, se tem o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento, mas é muito importante salientar uma coisa que a maioria despreza, que eles são diferentes quanto ao número de massa e nêutrons. Os isótopos não são apenas átomos que têm o mesmo número de prótons, isso não define isótopo. São átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas apresentam o número de massa e nêutrons diferentes. Então, ele desconhece isso, porque como dois átomos são pertencentes ao mesmo elemento químico, porque é isso que define hoje elemento químico, átomos com o mesmo número de prótons, e tem massas diferentes. Ele não conhecia isso. Por quê, pessoal? Isso só vai acontecer quando a gente descobrir as variedades que existem para alguns átomos nas suas formas de isótopos menos estáveis, os isótopos mais incomuns. Isso já acontece no século XX, um estudo muito mais aprofundado, quando a gente começa a perceber a possibilidade da existência dos isótopos. Antes disso, não existe essa possibilidade. Não há de se falar em isótopo, não há de se falar em isóbaro, não há de se falar em isótopo, até porque ele desconhece qualquer partícula intratômica, ele não fala nisso. Mas eu poderia ir além. A massa, ainda baseado numa proposta de Mendeleev, que falaremos nas aulas de tabela periódica, uma proposta em que a massa é a principal característica do elemento químico, a massa parecia ser a principal característica do elemento. Ao ponto que a gente conseguia analisar o átomo, a massa era nosso referencial de maior qualidade para um átomo. Pensa assim, ó, o átomo de carbono, por exemplo, hoje a gente diz que a massa atômica dele é de aproximadamente 12 U. É o número de massa de um átomo do carbono, normalmente é um número de massa de 12 U, tanto que sua média é 12. A massa, o número de massa dos átomos de carbono, da sua maioria dos seus isótopos, tem número de massa 12. Então, toda vez que o elemento tinha número de massa 12, era normal imaginar que aquele elemento era o átomo de aquele átomo era um átomo do elemento carbono. Toda vez que você pegava um átomo e ele tinha número de massa 1, era provável e era fácil determinar que ele era do hidrogênio. E aí a gente foi catalogando não por número de prótons, mas pela massa. Pessoal, nossa tabela periódica não é organizada atualmente por massas, e sim por número atômico. Porque desde a descoberta dos isótopos, nós percebemos que a propriedade química não está vinculada à massa, e sim ao número de prótons. No entanto, como a maioria dos átomos de um mesmo elemento tem o mesmo número de massa, o que ocorre? Ocorre que era muito comum a principal característica aparentemente ser a massa. A maioria dos átomos de um mesmo elemento tem a mesma massa. Então a massa, neste momento, estamos aqui no século XIX, neste momento a massa é a principal característica. Para ele, dois átomos de um mesmo elemento deveriam ser idênticos. Os isótopos não são idênticos, têm massas diferentes. Para ele, o átomo de um mesmo elemento químico teria que ser idêntico. E tinha como principal característica de evidência, já que você jamais enxergaria um átomo, apenas poderíamos imaginar, a principal referência para nós seria o número de massa. Posso dizer que Dalton está de acordo com as leis ponderais? Posso ir além. Dalton se baseia nas leis ponderais para justificar o seu modelo atômico. Leis ponderais são as leis de Lavoisier e Proust, lei da conservação das massas e lei das proporções fixas. Está de acordo? Está de acordo com Dalton. Dalton baseia seu estudo exatamente nas análises de Lavoisier e Proust. Ele é suficiente na explicação da estequiometria da matéria. É importante salientarmos, enfatizarmos, destacarmos que os átomos de Dalton são suficientes para entendermos o balanceamento das equações, para entendermos a estequiometria, as proporções, a conservação das massas. Isso tudo está de acordo com Dalton. Então vamos pontuar o que não é certo no modelo atômico de Dalton com a nossa realidade. Primeiro, a massa não é a principal característica de um elemento. Podemos ter dois átomos de um mesmo elemento químico que não são idênticos, atualmente a gente sabe disso. E o átomo não é maciço e indivisível, muito pelo contrário. Ele pode ser dividido e tem a maior
parte da região que envolve aquilo que entendemos por átomo, aquela região que o núcleo atrai a eletrosfera, a maior parte é formada por espaços vazios. Mas que Dalton foi muito importante para diferenciarmos esquematicamente substâncias simples de substâncias compostas. Você vai lá e faz aquela referência de bolinha pretinha com bolinha branquinha, bolinha rachurada, para falarmos em substâncias e misturas. Esse modelo de Dalton ele é um modelo que alicerça explicações teóricas a nível macroscópico, a nível cinético, então tem uma grande contribuição, mas não passa de modelos, portanto contém erros. O item mais comum é falar que, apesar de conter erros, Dalton apresenta pontos que são suficientes em determinadas aplicações científicas, como a estequiometria da matéria, leis ponderais, efeitos cinéticos e por aí vai. Bom, pessoal, eu considero o modelo de Dalton importante, talvez o modelo mais importante, pois ele é o primeiro modelo a postular o átomo, então tem que estudar. E uma curiosidade, Dalton era daltônico, e daltonismo tem esse nome em função de Dalton, pois foi ele quem primeiro estudou o problema dessa confusão que existe entre as cores por um daltônico. Bom, vejo você na próxima aula. Nossa aula de número 3 do tema 4 vai ser a aula sobre o nosso querido J.J. Thomson, um grande lorde aí, né, inglês, que faz parte aí de um trabalho incrível que não foi só realizado por ele, como o aparato, o experimento conhecido pela ampola de Crookes. E aí vamos falar do desenvolvimento da radioatividade que acontece aí nesse meio do caminho aí, de Thomson, Rutherford e Bohr, e a descoberta da radioatividade, que são eventos que estão acontecendo aí praticamente simultaneamente. Vejo você na próxima aula, um grande abraço.